Dito isso, né, quais são essas três? Que nós temos a crítica superadora, nós temos a crítica emancipatória e nós temos a pós-crítica, né? Essa pós-crítica não estava presente naquele quadro sobre propositiva, não propositiva, propositiva sistematizada, porque ela é do início do século XXI, né? Salvo engano, não leve isso muito como certeza, mas ela parece-me que começa a ter o seu desenvolvimento lá por volta de 2003, 2004, certo? Então, ela é muito recente no campo da educação física, mas já influencia o desenvolvimento de currículos por aí afora, né? Brasília, São Paulo, ela é muito presente em São Paulo, inclusive. Feira de Santana, enfim, alguns currículos hoje, se eu não me engano, a Secretaria Estadual de Educação da Bahia tem a ideia do currículo em movimento, né? E esse currículo em movimento ele tem muita base da concepção pós-crítica, da concepção pedagógica pós-crítica, que não é só da educação física, tá, gente? A pós-crítica ela é um conjunto de disciplinas, enfim, professores, enfim, tá? Talvez essa seja uma diferença importante também em relação às outras, né? A crítica superadora, portanto, o livro de referência é uma metodologia de ensino da educação física, né? É baseada no marxismo, influenciada pela pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, apresenta o discurso de justiça social, né? Na sua perspectiva de reflexão pedagógica, traz as características diagnósticas, judicativa e teleológica, organiza seu currículo a partir das relevâncias social do conteúdo, contemporaneidade do conteúdo, adequação e possibilidades sociocognoscitivas do aluno. Eu penso que aí ela dá uma resvalada na abordagem construtivista, se aproxima da abordagem construtivista, né? Mas no seu conjunto ela é completamente distinto. Simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade. Esses são os elementos mais gerais. Eu estou passando aqui a machadada, me desculpem, mas em função da hora. A crítica emancipatória, professor Eleanor Kuhns é o principal. Tem uma obra que é muito citada, que é a transformação didático-pedagógica do esporte. Realmente essa obra é muito importante, mas eu citaria também a tese dele, que foi transformada em livro pela editora Unijuí, que é Ensino e Mudança. Esse livro traz as bases teóricas, epistemológicas da abordagem crítica emancipatória. Faz uma reflexão sobre o ensino do esporte, né, voltado para a formação da cidadania, dos jovens. Questiona e analisa o conteúdo, trabalho se movimentar do estudante em uma perspectiva de libertação das suas condições limitantes. Há uma preocupação da transcendência de limites, né? O que significa essa transcendência? É fazer com que o estudante vá além da sua capacidade de conhecimento legitimamente conhecido. E aí, nesse processo, tem essas etapas de encenação, problematização, ampliação e reconstrução do movimento, ou do se movimentar, a partir das competências objetiva, social e comunicativa. Aí, a abordagem crítica emancipatória vai se apropriar do frankfurtiano, do Habermas, né? A teoria crítica, inclusive, já estamos falando de teoria crítica da educação física, a teoria crítica, Adorno, Horkheim, Marcuse, é uma teoria que também vai embasar essa abordagem. E aí entramos na pós-crítica, século XXI, 2004, tem o Marco Garcia Neira,
que é a referência desta abordagem. Ele tem site, tá, gente, na internet, tem alguns vídeos no YouTube. Eu sugiro que vocês ouçam, tá? E ouçam, né, daquela maneira, como tudo. Inclusive, me ouçam também com essa perspectiva, ó, uma análise crítica daquilo que vocês estão ouvindo, vendo e lendo, né? Ou seja, para a gente desenvolver a crítica, a gente precisa exercitar a crítica. Então, é necessário que a gente exercite a crítica também, até naquilo que a gente defende, né? É preciso que a gente sempre esteja fazendo uma avaliação daquilo que nós falamos, pensamos, fazemos. Então, o que caracteriza essa proposição é a relevância concedida à subjetivação. Então, a pós-crítica, por exemplo, faz uma crítica às duas outras abordagens que são críticas. Olha que coisa interessante, né? Enquanto as outras estão preocupadas em mudar o mundo, por exemplo, né, de uma forma bem, tá, bem alegórica, eu estou falando aqui, certo, gente? Está preocupado em mudar o mundo. A pós-crítica está preocupado em mudar o lugar que o indivíduo ocupa em um determinado contexto. Então, a ideia de objetividade, de objetivação, não comparece na reflexão da pós-crítica. Tá? Então, pós-crítica, as identidades são múltiplas e cambiantes, assim não existem identidades fixadas, determinadas biológicas, aí está fazendo uma crítica ao currículo tradicional, que as outras duas abordagens também faz, ou historicamente, aí está fazendo uma crítica à abordagem crítica superadora. Então, as identidades se constituem mediante as representações colocadas em circulação pelos discursos, pela linguagem. Tanto a identidade quanto a diferença são construções da linguagem, né? Então, enquanto as abordagens anteriores citadas, principalmente a crítica superadora, vai dizer que esse processo é um processo das relações sociais de existência, da condição material de existência do sujeito, do indivíduo, a pós-crítica vai dizer que são construções da linguagem, com base nos conflitos entre os grupos culturais. Então, a teoria pós-crítica atua em esferas sociais menores, aquilo que eu falei anteriormente, concentrando-se nas relações de poder que provou os microcontextos. Então, a teoria crítica olha para o macro, luta pela mudança estrutural do capitalismo, em prol de uma sociedade mais justa, mais igual. A pós-crítica vai desconsiderar isso, tá? Ou seja, qualquer alternativa que foque uma especificidade, que propõe uma mudança no singular, no particular, de cunho, está dentro da perspectiva da abordagem pós-crítica. Então, as brincadeiras, as lutas, a ginástica, o esporte, enfim, aquilo que nós compreendemos como conteúdo da educação física, a pós-crítica vai apresentar como textos da cultura. Certo? Então, o pós-crítico questiona o privilégio que a escola sempre deu a certas práticas em detrimento da outra, né? Então, o pós-crítico no campo da educação física, ele vai dizer assim, olha, os conteúdos que estão presentes na educação física escolar são conteúdos europocêntricos, são conteúdos oriundos da Europa, futebol, handebol, o basquetebol, inclusive as suas terminologias, né? E o pós-crítico, portanto, vai apresentar como alternativa outras práticas, outros textos culturais, principalmente das minorias, que são maiorias, né?
Minoria aí é no sentido da sua representatividade social e não da sua quantidade, que são minorias e que não estão presentes no campo da educação física, né? Então, o desenvolvimento teórico, crítico, chegando ao fim aqui, tá, gente? Da educação física, tá nesse patamar. Então, aquele debate acadêmico, lá da década de 80, ele não acabou. Ele está em desenvolvimento. Assim como essas abordagens apresentadas aqui, elas também não ficaram paradas no tempo. Os seus autores estão lendo, estudando, atualizando, junto com a experiência de um conjunto de professores que estão no dia a dia, no cotidiano da escola, intervindo, né, desenvolvendo sua prática. E, a partir disso, alimentando as explicações teóricas sobre esta prática e desenvolvendo e ampliando as suas abordagens. Um exemplo, né, quando a abordagem crítico-superadora foi desenvolvida, não se tinha o conhecimento que se tem hoje da, por exemplo, psicologia histórico-cultural, que é onde a abordagem crítico-superadora está produzindo conhecimento, desenvolvendo teses, dissertações, monografias, no sentido de ir atualizando não só a obra, o coletivo de autores, né? Que de coletivo, parece-me que, diante do que eu tenho lido, ficou aí a professora Celi Tafarel, talvez o professor Lino Castellani, mas a professora Michele Ortega Escobar, que era uma figura de proa nesse processo, nos deixou. O professor Walter Brache, a professora, outra professora que no momento eu não me recordo agora, a Varjal, né? Também não trabalha mais dentro dessa perspectiva, enfim, mas o que é importante para a gente entender é isso, é que elas estão em desenvolvimento e que nós, vocês que estão nos ouvindo, né, todos nós precisamos participar desse processo, porque isso alimenta o debate, alimenta a discussão, alimenta a reflexão, e quem ganha com isso é a própria educação física enquanto uma área de conhecimento. Então, não mais como uma prática única e exclusiva, tá? Uma atividade física, um exercício físico, mas como uma área de conhecimento que vai tematizar elementos, frações dessa cultura, né, que é a cultura corporal, para uns, cultura corporal de movimento, cultura de movimento e por aí.